mas eu quero chamar sua atenção hoje para 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 6 até o versículo de número 12. O tema da palavra de hoje é o tríplice testemunho sobre Cristo. E olha que interessante, e eu fiz a reflexão baseada justamente no período onde que a igreja se encontra hoje. Nesse final de semana, nós vamos para um retiro, gente. E o que basicamente está em xeque para quem não crê e participará desse retiro é sobre o testemunho se Jesus, ele é Deus ou não. E você que está indo para o retiro vai lidar com pessoas que justamente após o retiro vai sentar com você e vai falar assim, eu tenho dificuldade de crer em Jesus como Deus. E o texto de hoje, e olha que a gente está seguindo uma sequência lógica, né? Perícope por perícope, vai tratar do testemunho sobre que Cristo é de fato o Deus encarnado. E existem 3 testemunhos principais. Isso aqui é apologético. O que é apologético, João? É o estudo da defesa da fé. Isso aqui é a ferramenta para o crente, primeiro, guardar o seu coração, segundo, para poder ensinar outras pessoas sobre o testemunho de que, olha, Jesus, ele é real, não somente ele é real, como ele foi o próprio Deus encarnado e continua sendo em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo de Deus. E eu queria que você olhasse para mim nesse momento, não para mim, para o seu texto bíblico, nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: este é aquele que veio por meio de água e sangue. São 2 elementos aqui principais nessa noite. Diga comigo, água e sangue. Jesus Cristo, ele não veio somente com a água, mas com a água e com sangue. E o terceiro elemento dessa noite, diga comigo, o Espírito. De novo, o Espírito. Então, você vai repetir comigo aqui, a água, o sangue e o Espírito. Esses serão os 3 pontos da mensagem dessa noite. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele este testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, a esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E eu quero começar por esse primeiro ponto. E aqui tem uma citação para nós, do Ersby, sobre Benjamin Franklin, que diz assim: as únicas coisas certas na vida são a morte e os impostos. São 2 coisas que você, de fato, vai passar por elas e é impossível você se negar a passar por elas. Bom, em tempos como este, a certeza tem sido discutida. Tem muito irmão e irmã que, em certos pontos da fé, ele não tem tanta segurança. Dependendo da pergunta, ele se sente numa corda bamba. Ele não sabe responder. E hoje o que está em xeque aqui é o testemunho divino de Jesus. Ora, eu tenho, por exemplo, um parentesco, como está gravando, eu não vou falar quem que é, mas esse parentesco foi quem ganhou o meu pai para Jesus Cristo. Meu pai era um moleque de rua, só chegava em casa para dormir e para comer, tinha largado a escola na 5ª série, Manils. Minha avó mesmo assim, estava nem aí. E aí ela foi e trouxe o meu pai para a igreja, porque ela já frequentava. E quando meu pai conhece o evangelho, a vida dela é transformada. Se você acha que você vem muito na igreja, o meu pai, ele chegou assim, olha, a minha vida está perdida, está sem rumo. Eu vou para a rua para poder brincar de bola e tacar limão nos outros. Agora a minha vida é igreja. O meu pai chegou a chegar às 7 horas na igreja e sair meia-noite, todos os dias. Começou a receber cargo de liderança, começou a viver. E a vida dele, a formação que ele não recebeu do pai e da mãe, ele recebeu na congregação. Isso mudou a vida dele. Só que essa pessoa que levou ele, com o tempo, largou a fé. E para ela hoje, sentando na mesa e conversando, Jesus foi um grande profeta, assim como Maomé foi. Palavras dela.
Jesus só foi um grande profeta. Ela parou para refletir, parou para fazer algumas leituras. Isso mostra um ponto principal para nós que estamos indo pregar o evangelho nesses 3 dias agora, de maneira ativa. Se não for nascido de novo, o ser humano é incapaz de reconhecer a divindade de Cristo. O ser humano é incapaz de perceber Deus encarnado em Cristo para poder nos salvar, gente. Se não for nascido de novo, tudo isso aqui vai virar mera reflexão para nós nas quartas-feiras. Só é possível que isso faça sentido no seu coração se nós formos nascidos de novo. Olha como é pungente para a gente começar a perceber o problema disso. Tem muita gente que está levando gente para o retiro nesse final de semana que não crê em Deus. E que é revolta, porque parece só um conto de fadas. Só que parece mesmo para quem não foi nascido de novo. João está trazendo aqui uma advertência e uma explicação sobre o testemunho que Deus deu sobre Cristo. Porque agora a gente pode trazer muitas ilustrações, gente. Ah não, o testemunho de Cristo ele é real, porque olha como essas pessoas estavam dispostas a morrer. Se fosse uma mentira, todo mundo saía fora. Paulo não teria sido morto, nenhum dos apóstolos teria o fim que teve, se tivesse só negado. Então, pelo testemunho humano, nós estamos dando crédito que Jesus veio, que Jesus realizou os seus milagres e que Jesus ressuscitou ao 3º dia e foi assunto ao céu. Você fala assim, olha, se fosse mentira, esses caras não estavam dispostos a morrer por isso. Só que aqui João está trazendo um elemento novo para nós. Ele está falando assim, igreja, perceba, olhem para a Escritura, quem dá testemunho primário sobre o Cristo é o próprio Deus. E são esses 3 elementos que vão ser revelados para nós dessa noite. Você pode fazer a sua primeira anotação. Qual que é a primeira testemunha da parte de Deus sobre a divindade de Cristo? A água. Jesus veio por meio de água e sangue, aqui João está dizendo. A água se refere ao seu batismo no Rio Jordão, quando o Pai dirigiu-se a ele do céu e disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Coloca para nós aí, Mateus 3, do 13 ao 17, por gentileza, João. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. No mesmo instante, o Espírito desceu sobre ele na forma de uma pomba e repousou sobre ele. Essa foi a atestação do Pai acerca do Filho, no início do ministério de Jesus. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13. Até o versículo 17 nós vamos ler. Por isso, lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles, você colocou o capítulo de número 13, João. 3:13. Eu falei assim, peraí, não é a fala, né? Mateus 3:13. Alguém pode ler para nós, que já encontrou, por gentileza, do 13 ao 17? Que abriu? Então, olha só, as testemunhas oculares estavam dispostas a contar. Gente, João Batista batizou um monte de gente naquele dia, de repente chegou um cara lá, estou fazendo uma ilustração para você pensar, quem estava lá perto, assistindo João Batista. Chegou um homem que, de repente, quando ele foi batizado, aconteceu diferente de qualquer um dos outros batizados. O céu se abre, desce uma pomba e uma voz veio do céu e falou essas seguintes palavras. O que João está falando para nós? Percebam, quem dá testemunho de que o Cristo é o Cristo foi o próprio Pai, foi o próprio Deus. E aí, quando alguém vem conversar com você, falando assim, olha, eu estou com dificuldade para crer que Jesus não é simplesmente um homem que passou por aqui, ou talvez um grande filósofo. Você vem falar para ele assim, olha, não, Jesus foi o próprio Deus encarnado, e quem deu testemunho disso, antes de qualquer uma pessoa que estava disposta a morrer por isso, foi o próprio Deus. O próprio Deus. E as testemunhas oculares disseram que o céu se abriu, uma pomba desceu, e uma voz veio do céu e disse. Então, a primeira testemunha da parte de Deus sobre Jesus Cristo, sobre o seu Filho, é a água. Segundo ponto para você anotar nessa noite, que a segunda testemunha por parte de Deus a respeito de seu Filho é o sangue. Mas o Pai deu outro testemunho quando se aproximava o tempo de Jesus morrer, meus irmãos. Falou a Jesus audivelmente do céu, eu já o glorifiquei, o meu nome, e ainda o glorificarei. Isso está em João 12, 28.
Além disso, o Pai testemunhou por meio de seu poder miraculoso, quando Jesus estava na cruz. A escuridão sobrenatural, o terremoto e o rompimento do véu no templo. Ora, quantos homens já não haviam recebido sentença de crucificação? Quantos homens que estavam sendo postos ali com Jesus? Mas quando Jesus é crucificado e a sua alma se esvai do seu corpo, Deus dá testemunho de que ele de fato não era um mero homem. E há testemunhas oculares que não eram de fato ali cristãs. Coloca para nós, por gentileza, Mateus 27:54, João. Quando a lança perfura e Cristo de fato entrega o Espírito ao Pai, tudo se estremece. O véu se rasga. Uma escuridão repentina vem dos céus. Então, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande medo, temor, e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus, gente. Ou seja, até aqui a gente não reconhecia dessa maneira, mas ao matá-lo, o próprio Deus se movimentou em favor dele. Deus dando testemunho sobre que de fato era o seu Filho morrendo por nós ali na cruz. Uma testemunha que diz era, quer dizer que antes ele não reconhecia a divindade de Jesus Cristo, gente. Um centurião romano falando isso. E aí, muitas vezes, quando a gente fala assim, João, mas eu estou em missão, eu quero essa fé que vence o mundo, que João está propondo para nós. Eu quero romper, eu quero seguir na missão. E esse ponto elementar de como Deus revela o seu Filho para nós, fala muita coisa sobre a nossa fé atualmente. Sobre como estamos dispostos a ir por Cristo, mas não morrer por Cristo. Ir em missão, mas esperando que tudo ocorra bem para nós. Só que Jesus está mostrando algo diferente para nós. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo prático para nós aqui também. Quem lembra aqui do missionário Guilherme Burjac, que veio aqui na igreja? Em 2 semanas. Guilherme Burjac veio aqui, testemunhou para vocês. Nossa igreja abençoou da medida que nós podíamos, dando uma oferta para ele. Para quem não sabe, ele recebe a oferta em real, irmão, mas precisa transferir os gastos para euro. Então, R$7 vira €1, mãe Nilza. E aí ele terminou esse mês inteiro que ele passou aqui, pregou em várias congregações. E segunda-feira, de domingo para segunda, na verdade, tudo muda. Todos os planos mudaram. Por quê, João? Eu, por exemplo, estava com um projeto com ele para ajudar a continuar arrecadando recursos para a obra missionária lá. Hoje ele, por exemplo, não só sustenta, irmã Nilza, a casa dele, mas abençoa mais 2 missionários e abençoa 2 seminaristas que têm pouco recurso, a igreja local não investe neles, e ele está lá tentando abençoar, dividindo aquilo que o Senhor lhe proporciona. E para quem está acompanhando o noticiário, o que aconteceu com a Espanha agora, gente? Muito semelhante aconteceu com o sul aqui do nosso país. O país foi devastado por uma chuva e por uma tempestade. E agora ele estava voltando para casa e descobre, antes de sair do Brasil, que essa tempestade passa pela casa dele também, e o teto foi levado, o teto desabou. Pediu para fazer um orçamento e vai custar 15 mil. 15 mil. Só que 15 mil lá é o normal, gente. A questão é que são 15 mil euros. Na cotação atual, são R$105 mil de oferta para levantar por um telhado. E talvez nós que estamos aqui podemos nos deparar com um cenário e falar assim, mas espera aí, esse homem está deixando tudo, a vida dele aqui, para poder servir a Jesus lá. Por que Deus não está o guardando? Por que Deus não está com ele? O próprio testemunho de Deus sobre a morte de seu filho fala muito para nós sobre nossa missão. O Deus Pai não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho. E o que isso quer dizer para nós? Que Deus é mau, mesquinho? Porque se ele tivesse poupado, nós estaríamos condenados. Se ele tivesse poupado o seu filho, sua criação seria devastada por fogo. E o próprio Cristo em missão, sabendo disso, virou para nós e disse: queridos, tenham bom ânimo. Eu já venci. E eu quero que você fale assim comigo nesse momento. Todo cristão deve estar em missão. Todo cristão
deve estar em missão. E quem garante o sucesso da missão é o dono da missão. Cristo está agindo, sabendo de sua sentença, suando gotas de sangue no Getsêmani, mas sabia que sua morte não era eterna. Nós estamos em missão, buscando pessoas que estão caindo e indo para o inferno, mas nós já sabemos o desfecho dessa história, gente. Mesmo se faltar o telhado, mesmo se faltar o combustível, mesmo que as mudanças climáticas nos alcancem, mesmo que agora que um candidato político ganhou em outro país, afetando nossa moeda, a gente fica com instabilidade, mas isso aqui é tudo passageiro. Eu estou em missão porque Jesus me chamou para uma missão e já garantiu a vitória. E o mesmo Pai que ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia, nos ressuscitará para a vida eterna com Ele, para quem estiver em missão, para quem morrer em missão, para quem que até o último dia não negar que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aquele que não negar a Cristo, meu irmão, independente da sua adversidade, verá a glória de Deus Pai, verá a vida eterna, pois nele habita a vida eterna. Amém? O terceiro ponto e último dessa noite. O terceiro testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho é pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito foi concedido para dar testemunho de Cristo. Pode-se crer no testemunho do Espírito, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Por isso, queridos, o Espírito Santo é a única pessoa ativa na terra hoje, presente durante o ministério de Cristo aqui. O Pai é testemunha do passado, enquanto o testemunho do Espírito é testemunha hoje. O primeiro é exterior, enquanto o segundo é interior. E os dois são concordantes. De qualquer maneira, o Espírito testemunha dentro do coração do cristão? Perdão. De que maneira o Espírito testemunha no coração do cristão? E ele diz o seguinte para nós, Romanos 8, versículo de número 15 e versículo de número 16. Romanos 8, 15 e 16 assim. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual aclamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, é por isso que você crê. É por isso que você tem fé para entender que Jesus Cristo, de fato, o sangue dele está sobre a sua vida e você foi lavado pelos seus pecados. Porque o Espírito testifica isso dentro de você. O Espírito testifica isso dentro de você. Ele mantém o ministério de Cristo ativo em nossos corações. Porque os três são um. Por isso não há discordância, meus irmãos. Seu testemunho é a certeza interior de que pertencemos a Cristo. Não é algo produzido. Eu posso morrer de falar para vocês o resto da vida aqui, na frente, no púlpito. É algo que Deus nos dá, meus irmãos. Por isso que a salvação é algo seguro, é porque foi Deus que nos deu. É Ele que sustenta a sua fé. É por isso que a gente vai em atividade com a certeza que só tem que executar o ministério que Jesus nos deu, pregando o Evangelho, indo por todo mundo e fazendo discípulos, porque tem uma certeza que está no nosso coração. Não somente da morte, não somente dos impostos, mas que eu sou salvo pela graça de Deus. Isso tem que ser o suficiente para a gente sair daqui e falar assim, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer mais pela causa do Evangelho. Eu preciso agir, eu preciso me mover, porque não tem como eu dizer que eu sou discípulo de Jesus e não estar em missão. Não tem como eu ser participante do ministério de Jesus e ficar apático com o que está acontecendo. Tiago fala para nós o seguinte, mostre as obras, que eu vou dizer se de fato ele é um salvo ou não. Não está falando se ele é crente ou não, se ele é evangélico ou não, se ele está comportando da maneira correta ou não. João está falando, me mostre suas obras e eu consigo dizer se você é salvo ou não. Porque é impossível alguém se converter e ficar apático ao ministério. 1 Pedro, ele diz o seguinte para nós, que é impossível
um crente que nasceu de novo não se envolver com a causa de Cristo. Impossível. Agora, por que a gente consegue perceber no meio de nós, muitas vezes, esse ministério apático no nosso coração? Parece que tudo que a gente faz já é demais. Não, já é tempo demais. Porque muito provavelmente a gente está correndo atrás dos nossos sonhos demais, atrás da nossa vida demais. Muito provavelmente a gente está confiando somente naquilo que as nossas mãos podem produzir, mas jamais que o Senhor da obra vai sustentar a gente na missão. Jamais que o Senhor da obra vai continuar sustentando nosso coração. No fim do dia, o que testifica as nossas obras é isso, que nós confiamos somente naquilo que nossa mão pode produzir. João está chamando nossa atenção, está dizendo para nós que muito provavelmente nós não estamos demonstrando a certeza que nós dizemos ter em Jesus. Porque a pergunta do tema dessa noite é: qual certeza você tem? Qual certeza a respeito de Cristo que você tem? Como você ora o Pai Nosso que foi dito aqui durante a ministração da liturgia do culto? Quando você fala o Pai Nosso cada dia nos dai hoje, você confia que são somente as suas obras que vão conquistar o pão que está na sua mesa? Ou que Deus concedeu graça, clientes, recursos sobre a sua vida para sustentar até hoje? Gente, Ele está lembrando o nosso coração. A gente está de pé até aqui, mesmo agindo dessa maneira, porque o Espírito tem dado testemunho do Senhor ao nosso Espírito. O Espírito também testemunha por meio da palavra, aquela que eu estou pregando para vocês nessa noite. Ao lermos a palavra, ele fala e ensina. Isso não se aplica aos não salvos, mas apenas aos que creem. Quem dá testemunho disso? Paulo. O evangelho, para quem não crê, é loucura, é conto de fada. Mas para quem crê, é o poder de Deus sendo revelado para nós. Por isso que é impossível o não salvo ler e encontrar compreensão racional dentro da Escritura. Mas para o salvo é a beleza. João está falando, olha, se uma das maneiras de o Espírito testificar a pessoa de Cristo para você através da palavra, como anda a sua leitura da palavra? Como anda a sua vida pungente diante da palavra de Deus? De novo, você lê com Jesus, você lê com o Espírito Santo, você chega para sentar e fala, Senhor, testifica o meu coração essas palavras que eu vou ler agora. O Espírito usa a palavra para testificar a nós. O cristão sente-se em casa quando está com o povo de Deus, porque tem um Espírito habitado dentro de si. Essa é outra forma de o Espírito dar testemunho. Ou por acaso você está aqui na igreja, meu irmão, hoje você está desconfortável. Você está assim, nossa, doido para ir embora. Eu chego na igreja com vontade de ir embora. Eu chego na igreja, eu tenho que ser o primeiro a ir embora, porque eu não quero conversar com ninguém. Eu tenho assim, a revelia. Ele está dizendo para nós, é impossível você falar que você é filho de Deus, nascido de novo, e você não gostar da comunhão com seus irmãos. Isso é impossível. Olha o que está dizendo para nós. A lei exigia, queridos, 3 testemunhos para que uma questão fosse resolvida. Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo de número 15, se você quiser estar fazendo as suas anotações da mensagem de hoje, para você voltar e ler novamente. Fiquei muito feliz, o irmão Joaquim está lá na portaria hoje para nós. Ele falou assim, quarta-feira passada, eu anotei e eu estava relendo o texto da pregação. Falei, eu já estou feliz demais esse final de semana. Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo de número 15. Diz assim para nós. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato, então. E isso, a gente encontra respaldo, inclusive, nas recomendações de Paulo. Olha, se uma pessoa vem correndo falar que seu irmão pecou, você não sai falando assim, meu Deus, preciso contar para a igreja. Não, você precisa reunir com os presbíteros da casa, saber o que está acontecendo, chamar esse irmão, e aí vão resolver a questão, para saber se de fato, averiguar o que está acontecendo. Você não levanta o que você ouviu como se fosse um testemunho verdadeiro somente. Isso é uma recomendação bíblica. Gente, isso vale para todas as esferas da sua vida. Gente que fofoca sobre outra pessoa no seu trabalho, você carrega a fofoca como se fosse verdadeira, você para de gostar do outro por conta que você está recebendo a mensagem falsa, mas só tem um falando mal o ano inteiro. Já parou para pensar um pouquinho nisso? E aí quem também está em concordância é porque ouviu o outro falar, mas não tem mais ninguém falando. Já parou para pensar nisso?
Essa recomendação está dizendo para nós o seguinte: que a gente está levantando inimizades por falsos testemunhos, provavelmente. E se for verdade, precisa averiguar. Precisa investigar. Mas hoje, dentro do texto, o que ele está falando é o seguinte: Deus deu a lei e Deus cumpriu a lei. Deus está falando, precisa de 3 testemunhas para provar. Deus está dizendo, eu dou as 3 testemunhas: a água, o sangue e o Espírito para vocês. Eu dei o meu filho e eu provo que ele era o meu filho para vocês. Eu dou testemunho do meu próprio filho para vocês. Uma vez que aceitamos o testemunho de homens, por que rejeitaríamos o testemunho de Deus, gente? É isso que João está falando. Quando ele fala que quem não crê em Deus, ele é tido como mentiroso. Ele coloca Deus como mentiroso, perdão. Quem fala assim, eu não acho não, eu não creio não, eu tenho dificuldade para crer, você está colocando como Deus como mentiroso. Muita gente nunca parou para pensar dessa maneira, porque é a palavra que está revelando para nós. É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem, eu gostaria tanto de ter fé, eu gostaria tanto de ter fé. Mas o autor nessa noite está dizendo, mas todo mundo, gente, vive pela fé. O dia todo as pessoas confiam umas nas outras. Confiam no médico, confiam no farmacêutico, confiam no cozinheiro do restaurante, confiam até no sujeito que dirige na faixa do lado da avenida e que não vai passar na sua frente. Se somos capazes de confiar nos homens, o que nos impede de confiar em Deus e não confiar nele é torná-lo mentiroso. É tornar Deus mentiroso. Meus irmãos, para terminar nessa noite, quero dizer para você, Jesus é Deus. Essa é a primeira certeza do cristianismo, uma certeza fundamental para todo o resto. Você que está indo para esse final de semana trabalhar nesse retiro, é a certeza que tem que mover o seu coração. Eu não estou aqui para que os meus sonhos de expansão do reino se concretizem. Eu estou aqui para poder cumprir a vontade do meu Senhor, do meu Jesus, que Ele é real, que foi Ele que me enviou para cá. E os frutos disso, Ele decidirá. Os frutos disso vai depender que alguém aqui nasça de novo de fato, pelo Espírito. Tem muita gente que vai passar por lá, meu irmão, e terminar emocionada. Mas isso não quer dizer que ela nasceu de novo. O que vai mostrar que ela nasceu de novo é o que o Tiago está falando para nós. Observem as obras depois. Acompanhem elas depois. Porque tem muita gente que a gente acha que foi conquistada pelo Evangelho e depois se perdeu. Mas na verdade ela nunca nasceu de novo. Tem gente que chora, Aline, porque viu o outro chorar. Ele chorou por isso. Ele não chorou porque ele de fato está sendo comovido. Isso não quer dizer que a gente deixa de fazer as coisas. Nós somos o semeador. A gente sai para semear. Depois, quem vai colher e vai decidir o que é joio e o trigo, e aqui eu estou usando 2 parábolas para ilustrar o que eu estou querendo pregar para vocês nessa noite, é o Senhor. Somos pescadores convidados a pescar, mas quem vai definir o que era o peixe podre e o peixe bom é o Senhor, no dia do juízo. Até lá, meus irmãos, vem conosco esse final de semana para poder pescar. Vem conosco esse final de semana para poder semear. E aí o fruto, o Senhor mostrará para nós depois. Amém? Então, dentro do texto de hoje, eu quis mostrar para você a prova que Deus deu que Cristo era o seu Filho. Quero que você abaixe sua cabeça comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti nessa noite. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós por intermédio da Sua palavra. Muitos aqui que têm seguido ao Senhor, muitas vezes têm dúvidas na hora de pregar o Evangelho. Na hora, de fato, de defender o Evangelho. Na hora, de fato, de defender a divindade do Senhor Jesus. Mas hoje, nessa noite, o Senhor demonstrou que o próprio Pai é testemunho do Senhor. Nessa noite, o Senhor nos mostrou que o Pai não deixou somente que confiássemos no testemunho dos homens que participaram disso. Mas eles são um complemento, porque quem dá o testemunho primário sobre o Senhor foi o próprio Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por isso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor enviou o seu próprio Filho por nós, para que morresse pelos nossos pecados, e hoje estivéssemos aqui nessa quarta-feira, sorrindo pela liberdade de saber que não estamos mais presos aos nossos delitos e pecados. Não estamos mais aqui vivendo com medo de ir para o inferno, mas na certeza de que carregamos Cristo em nosso coração e estamos em missão, e que em breve estaremos diante de Ti, dizendo que o Senhor é santo, santo e santo. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado.